Olá, alunos do oitavo ano. Vou gravar para vocês agora uma videoaula com o tema Ascensão da China no cenário internacional, que está no percurso 10 do nosso livro Expedições Geográficas. Primeiramente, a gente vamos ver a localização da China. Está localizada na Ásia, continente asiático oriental. Ela é o país mais populoso do mundo. Estima-se que atualmente ela tem mais de 1,5 bilhão de habitantes, 1,5 bilhão de habitantes, e é o terceiro maior país do mundo em extensão territorial. Durante o século XX, a China passou por várias modificações políticas e econômicas. E a gente vai ver, primeiro teve a dominação estrangeira, a Rússia, Grã-Bretanha, Alemanha, Japão, França, Estados Unidos tinham bases comerciais ou áreas de influência no território chinês durante o século XIX. E também a gente teve a questão política da Revolução Socialista que ocorreu. Então, o imperialismo e essa dominação estrangeira, ele submeteu a China aos interesses dos países estrangeiros, transformando a China num fornecedor de matérias-primas e comprador de produto industrial. Qual é essa característica? Um país que ele é fornecedor de matéria-prima e comprador de produtos industriais, ele é um país ainda que não está desenvolvido. Então, para se opor a essa dominação estrangeira, surgiram grupos nacionalistas que deram início à luta de libertação. Então, em 1º de outubro de 1949, foi proclamada a República Popular da China, com a liderança de Mao Tse-tung, e ele implantou o socialismo. Então, a China se afastou da dominação desses países, que a gente já citou, dessa dominação estrangeira, e se ligou mais à União Soviética. Porque naquele período, 1949, a União Soviética era forte ainda, bem estabelecida, e ocorria nesse período a bipolarização, né? Tinha o capitalismo, que os Estados Unidos era o país, o principal representante, e o socialismo da União Soviética. Só que aconteceu também nesse período que esse líder da Frente Nacionalista que disputava o poder, Chiang Kai-shek, ele fugiu para o arquipélago de Taiwan e aí ele fundou a República da China. E lá em Taiwan, que ele chamou de República da China, o sistema que ele colocou, que ele implantou foi o capitalismo. Então, até hoje tem o problema de Taiwan não ser reconhecida como Estado pela ONU, né? E ela ficou separada do resto da China. Aí, durante o governo do Mao Tse-tung, eles implantaram reformas econômicas e sociais, né? Que foram bem-sucedidas. E após a morte desse líder, Mao Tse-tung, o Partido Comunista Chinês ele assumiu o poder e implantou reformas na sociedade que tornaram a China uma potência econômica. Quais foram as principais reformas? Desenvolvimento industrial, desenvolvimento e modernização da agricultura, investimentos em ciência, tecnologia, educação, investimento nas forças armadas, foram criadas as zonas econômicas especiais, que são zonas econômicas especiais, elas recebem investimento de outros países, atraindo empresas estrangeiras. Então, para atrair essas empresas estrangeiras, o governo chinês reduziu os impostos e criou uma infraestrutura
de portos, aeroportos, uma estrutura rodoviária, ferroviária, abastecimento de água, esgoto, rede de comunicação, para facilitar a exportação e importação de mercadoria. O sistema econômico que existe hoje na China é chamado pelo Partido Comunista Chinês de economia socialista de mercado. Então, lá não é capitalismo e também não é o socialismo como existiu na União Soviética. É um sistema diferente que eles desenvolveram e deram esse nome, economia socialista de mercado. Tem as empresas estatais, que são empresas estatais? Empresas que o Estado administra, né? Que pertencem ao Estado. E a associação com capital estrangeiro. E lá ocorre o que? A chamada centralização política, que o poder político ele é exercido exclusivamente pelo Partido Comunista Chinês. Lá eles vivem o monopartidarismo, um só partido político. Então, quando acontece isso, que só tem um partido político, se torna o quê? Um governo autoritário, né? Muitas vezes é um governo que pode ser até considerado uma ditadura. Então, a abertura da economia chinesa para o exterior, ela não foi acompanhada por uma abertura política. Então, lá não tem liberdade de expressão, tudo que sai, a imprensa, tudo que sai na imprensa, nos jornais, nas revistas, nas redes de televisão, ela passa por uma censura do governo. Até a internet tem controle governamental, né? As pessoas são vigiadas pelo que elas estão publicando na internet. Não tem liberdade de expressão. As pessoas sofrem um controle, né, do governo, a mídia também, os jornais, a televisão. Então, até de 1990 até 2000, aconteceu um grande crescimento do PIB da China, que é o Produto Interno Bruto. Hoje, a China tem o segundo maior Produto Interno Bruto do mundo. Em primeiro lugar é os Estados Unidos, em segundo lugar a China. Por que cresceu assim, né, a economia chinesa? Por causa dos investimentos em pesquisa científica, em desenvolvimento tecnológico, investimento em educação, também porque lá eles têm muitos recursos naturais no território. Então, teve um investimento para construir uma infraestrutura de transporte, e também um incentivo à exportação e à produção, facilitando que as empresas se instalassem, reduzindo os impostos, né, que essas empresas têm que pagar para o governo. E existe um grande mercado consumidor interno, porque o país tem uma população muito grande, mais de 1,5 bilhão de habitantes, então eles têm um grande mercado consumidor interno, além da exportação de produtos. Essa população lá interna, eles formam o quê? Um grupo que oferece a mão de obra dessas empresas, né, que estão lá. E aqui, ó, mão de obra abundante com baixo custo. O que significa isso? Que são baixos salários que eles recebem. O parque industrial da China é diversificado, ele produz de mercadorias simples até mercadorias sofisticadas e que eles exportam para o mundo inteiro. Em 2016, a China foi o maior exportador de mercadorias do mundo e a maior parte dessa exportação é de produtos industrializados. Eles também importam petróleo, soja, carne, aço, algodão. É um importador de petróleo, minério de ferro, soja, carne, aço, algodão, que o Brasil é um dos parceiros, né, que importa esses produtos para eles. Só que, por exemplo, a relação do Brasil com a China.
O Brasil exporta para a China produtos que são matéria-prima e importa produtos industrializados. Nas exportações, ele superou os Estados Unidos a partir de 2016. Então, a relação da China com os Estados Unidos, eles são concorrentes no cenário mundial, né? Porque eles querem ver qual que vai ser, o que vai exportar mais, qual que vai ter o maior produto interno bruto. E lá na China, como tem a questão da falta de liberdade de expressão, tem a questão dos direitos humanos, que lá existem desrespeito aos direitos humanos, porque tem prisão de defensores dos direitos humanos no país, não tem liberdade de imprensa, o Estado controla o acesso à internet, aos meios de comunicação. Então, tudo isso são problemas que causam tensões políticas, né? Então, as tensões políticas são superadas pelos interesses comerciais dos dois países. Quais são esses dois países? China e Estados Unidos. Porque a China é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Desde 2009 que a China se tornou o principal parceiro comercial do Brasil também, superando os Estados Unidos. O Brasil exporta soja, petróleo bruto, minério de ferro. Essas mercadorias que são matéria-prima, chamada mercadoria de baixo valor agregado. O que é o valor agregado? É o trabalho que foi depositado na fabricação desse produto. Quanto mais tecnologia foi usada para produzir, maior é o valor agregado. Então, as matérias-primas, elas são produto de baixo valor agregado. Os produtos chineses que o Brasil importa, a maioria são os produtos industrializados. Aqui no Brasil também a gente tem a presença de muitos imigrantes chineses, a cultura chinesa, né? A gastronomia, comida chinesa, a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, a arte marcial, Tai Chi Chuan. Então, tem uma influência cultural, né? Em São Paulo, tem o bairro da Liberdade, que é um bairro onde moram muitos imigrantes chineses. Então, vou parar por aqui. Então, a gente percebeu, né, que a China, ela ascendeu no cenário mundial. O que significa isso? Ela se tornou importante, né? Foi tomando cada vez mais espaço e hoje ela é o principal rival dos Estados Unidos na geopolítica mundial. Até a próxima aula.